Você bonita para uma pauta muito legal, meninas. Vamos tirar todas as dúvidas e esclarecer de uma vez por todas a endometriose. De fato, é um diagnóstico que assusta muito as mulheres. E claro que a gente convidou ela, lindíssima, impecável, que agora está mais linda ainda, porque se tornou mamãe. Estou falando de doutora Érica Mantelli, ginecologista e obstetra. Bem-vinda. Oi, Carol. Mais uma vez, bota muitas saudades. Você, Menina, adoro. quanto tempo? Já tem o quê? Uns 2 meses que você não vem? Quase 2 meses. Muitas saudades. Não podemos, claro, não podemos deixar aumentar esse tempo, porque eu sei que o público também gosta muito de você, tem um grande carinho. E a gente escolheu o tema. Doutora, antes da gente começar com umas ilustrações, te pergunto, a gente tem aí como colocar um número de mulheres que hoje são diagnosticadas com endometriose? Sim, 10% das mulheres têm endometriose. Tá, mas 10% das mulheres. Então, 1 em cada 10 mulheres pode ter a doença. Só que o grande problema é que existe um atraso no diagnóstico. Então, muitas mulheres têm a doença e não sabem. Por isso que isso é o complicado da doença. Isso é o complicado da doença. Então, esse 10%, na verdade, é um número subestimado, porque pode ser muito mais, na verdade. 10% das mulheres que foi o que você acabou de colocar, doutora Érica, é um número grande. Sim, bastante. É muita mulher. Uma mulher em cada 10 é bastante coisa. É um choque quando a paciente tem o diagnóstico que ela tem endometriose? Sim, muitas ficam assustadas, principalmente por causa dos sites de busca na internet. Porque você coloca lá endometriose, vem coisas boas e vem coisas ruins. E tem que lembrar que tem quadros de diferentes estágios, Carol. Tem quadro leve, intermediário e realmente quadros graves. Certo. Nesses quadros graves, realmente precisa de cirurgia, muitas mulheres às vezes não conseguem engravidar, só que não precisa ficar desesperada se o seu médico deu o diagnóstico de endometriose. Existem tratamentos e vários tipos de tratamento também. Então, pra gente iniciar essa busca pelo diagnóstico, a endometriose causa dor? Causa. Antes só eu queria definir o que é endometriose. Claro, conta pra muita gente. Gente não sabe o que é. Quem não pegou a gente citou um pouquinho na abertura do programa. Para quem chegou agora, então, vamos lá. O que é endometriose? Então, isso aqui é um modelo esquemático do útero, tá, Carol? E o endométrio é essa camada interna que reveste o útero. Certo. Então, ao longo do ciclo menstrual, esse endométrio ele vai se espessando para receber o embrião se houvesse uma concepção. Tá. Quando a mulher não teve relação ou está protegida usando algum método anticoncepcional e não engravidou, esse endométrio, que é essa camada interna, ela descama e sai junto com a menstruação. Certo. Então, na nossa menstruação, todo mês tem sangue com camada do tecido endometrial. Que a gente não consegue ver. Sim, que está tudo misturado. Tá bom. O que acontece em mulheres que têm endometriose? Por mecanismos genéticos, alterações, as células que deveriam ser expelidas acabam ficando umas dentro do útero, outras podem passar para os ovários e nas tubas uterinas, cair na cavidade abdominal, chegar na bexiga, no intestino. Tá. Então, é uma célula que deveria estar dentro do útero que está fora. Então, ela reage como nos outros lugares? Como um corpo estranho, provocando um processo inflamatório. Tá. E é esse processo inflamatório que causa dor. Entendi. Então, quando a mulher está perto do período menstrual, essas células elas são ativadas através de hormônios, principalmente o estrógeno. Elas sangram num lugar que não deveriam. Então, deveria sangrar só dentro do útero e sair na menstruação. Sangra no ovário, sangra aqui. Pode formar cistos, pode sangrar no intestino, na bexiga. Então, a mulher sente muita dor. Que interessante. Então, mesmo que esse endométrio esteja fora do útero, que ele já tenha se grudado em outras regiões, como você explicou, quando há um momento aí do mês que tem tal hormônio agindo, ele estimula, inclusive, esse endométrio que não está no lugar dele. Exatamente, pode causar o sangramento. E aí é isso que causa dor, bastante dor. E além disso, ela pode provocar aderências. Então tem que lembrar que dentro do nosso abdômen, todos os órgãos eles estão como se fossem soltos, cada um no seu lugar. Só que existe uma camadinha, que é o peritônio, que é uma membrana que reveste todos os órgãos. O problema da endometriose é que vai causando uma inflamação e os órgãos começam a ficar grudados. Então, a tuba uterina, que ela tinha que ser retinha para conseguir o espermatozoide chegar, passar por ela para chegar até o óvulo, a tuba ela vai ficando toda tortuosa. Então, ela vai ficando com ondas. Entendi. Ocorre aderência, então fica com a pelve que a gente chama de pelve congelada. Os órgãos eles não estão mais soltos, eles começam a ficar endurecidos, enrijecidos. E isso causa dor. Uma das causas também de dor durante a relação sexual. Era o que eu ia te perguntar. Que é outro problema, outro sintoma de endometriose, dor
principalmente dispareunia, que a gente chama que é dor à relação profunda. Tá. Não é tanto na hora da penetração, é mais quando tá profundamente. Olha, então já é aí um indício. Claro que para descobrir, ter o diagnóstico de endometriose, existem alguns exames. Sim. Vamos citar alguns? Porque muitas vezes as mulheres recebem aí, até na conversa com o médico, com a médica, olha, então você tem que passar por esse. E alguns exames a gente sabe que são mais delicados. Por exemplo, exames que jogam contraste. Exames que colocam contraste para enxergar também são exames para identificar endometriose? Nem todos. Nem todos? Nem todos. Vamos citar alguns, então. Então, primeira coisa, o exame físico. Tá. Médico ter tempo com o paciente. Tá. Consulta de 5 minutos, sinto muito, o médico não vai fazer o diagnóstico. Tá. Então, procurar um profissional que te atenda de uma maneira decente, que você tenha tempo para falar o que você está sentindo. E quais são os sintomas mais comuns? Então, dor pélvica, independente da menstruação, dor durante a menstruação, então aquela cólica progressiva. A menina diz que desde quando começou a menstruar já sentia cólica, essa cólica vem piorando, não consegue ir para a escola, não consegue trabalhar, então é uma cólica incapacitante, que te impede de ter as suas atividades habituais. Perfeito. Além disso, pode ter alteração durante o ciclo menstrual, percebe que o intestino fica um pouco mais solto, por exemplo, pode ter sangramento na urina durante o período menstrual, é um outro sintoma. Olha só. Dor nas costas também durante o período menstrual. Além disso, dor durante a relação sexual, dificuldade para engravidar. Esses são os principais sintomas. Chegou com essa lista, isso. O médico já suspeita que pode ter aí uma endometriose. Isso. E aí, o que é feito para, de fato, enxergar e ter a conclusão? Tá, aí a gente vai pedir exames gerais para a mulher, tem um exame de sangue que chama CA-125, é importante dizer que ele é um marcador tumoral, ele não dá o diagnóstico de endometriose, mas ele dá o acompanhamento da doença. Perfeito. Quando ele está muito aumentado, é porque pode ser que a doença está em fase ativa. E aí a gente vai acompanhando, se ela está fazendo exames ou fez alguma cirurgia, depois a gente dosa de novo para ver se ele diminuiu, é porque provavelmente está surtindo efeito o tratamento. Perfeito. E o ultrassom transvaginal, só que não é um ultrassom simples. Geralmente tem que ser um ultrassom com um preparo intestinal. Como funciona, doutora? Faz o preparo intestinal para que as fezes sejam eliminadas, então que não tenha nada de fezes no intestino na hora do exame. Então teria que fazer uma limpeza. Exatamente. Faz esse preparo e só com especialistas gabaritados que estão acostumados a fazer esse tipo de exame, que não é qualquer ultrassom que faz. Perfeito. Por esse exame a gente consegue ter uma noção de onde tem foco de endometriose. Agora, o padrão ouro é a videolaparoscopia, que ela é cirurgia e diagnóstica. Então, a videolaparoscopia também serve para o diagnóstico. Olha. Que é quando o médico vai ter acesso à visualização direta das lesões. E eu acho que nós temos um vídeo exatamente disso, da videolaparoscopia. Vamos colocar o vídeo, então, para a gente acompanhar esse aqui, como você falou, o padrão ouro do exame para dar o diagnóstico. Isso. Vamos lá, pare quando quiser. Vamos seguir. Então, aqui falando do atraso do diagnóstico, que geralmente se faz com 8 anos, então a mulher com queixas de dor e não consegue fazer o diagnóstico. Certo. Então, aqui mostrando o útero, uma visão lateral, o útero estaria aqui a bexiga, intestino. Ai, que bonitinho quando a gente vê dessa maneira, né? Olha que interessante. E aí? A tuba, o ovário e aqui os focos, tá vendo, de endometriose. Então, onde não deveria estar, que acaba tendo sangramento e aí vai causando o quê? Um processo inflamatório mês a mês, por isso que dá muita dor. Perfeito. E aí? Aqui seriam as aderências, então aquela membrana ela vai ficando bem esbranquiçada mesmo, que é uma infiltração profunda da endometriose. Endometriose peritoneal, que é essa membrana que eu falei. Pode também formar no ovário um cisto, um cisto de endometriose. Vamos parar então aqui a imagem. O que acontece quando tem endometriose no ovário? Então, pode formar um cisto, esse cisto pode ficar muito grande e às vezes ele pode se romper. Se rompendo, a gente chama de abdômen agudo. A mulher tem uma dor súbita muito grande, precisa ir para o hospital e precisa ser operada. Olha, é uma emergência, considerada emergência. Exatamente. E muitas vezes essa mulher não sabe que tem endometriose. Exatamente. Então, por isso que a importância do sempre acompanhamento de rotina, porque o cisto não cresce de um dia para a noite, né? Então, fazendo acompanhamento de rotina, logo que o médico suspeitar, fez um exame, mostrou que tem algum cisto, já pode programar, de repente, um tratamento, suspender a menstruação ou até fazer a cirurgia, se for o caso. Vamos lá, então vamos continuar com o nosso vídeo. Olha lá, seguindo. Aí eu aqui mostrando como que é a lesão, que ela é ativa através do estrógeno. Tá. Elas são uma lesão exatamente assim mesmo, quando a gente vê meio acastanhada mesmo. Fica tipo uma
uma crostinha. Aqui seria, então, a videolaparoscopia. Então, é inserida uma cânula através do umbigo e depois 2 cortes, mais ou menos, nessa direção. E a gente consegue visualizar. E também tem usados remédios para dor, porque como é uma doença que gera muita dor. Tá. E o tratamento hormonal também ajuda no tratamento. Vamos voltar um pouquinho, diretor, só então esse finalzinho de como é feita a cirurgia. Vamos deixar parada a imagem? Uma pergunta. Para realizar essa cirurgia, tem que ser em hospital? Sim, sem dúvida. Sempre. É uma cirurgia? É uma cirurgia, tá, com certeza. Precisa aqui. Essa cirurgia, pra gente ter uma ideia, então é feito um cortezinho no umbigo e introduzido a cânula. Tá. E é colocado gás carbônico para insuflar. E vamos parar abdômen. aqui, vamos parar aqui. Então, o abdômen ele incha bastante, Carol. Parece que tem um balão. Gás dentro mesmo, pra quê? Pra gente ter acesso, conseguir enxergar lá dentro. E aí a gente entra com a cânula, que é a câmera, e entra com outras pinças pra gente queimar. Então, a gente visualizou aqui, a câmera tá mostrando a lesão. A gente vai com uma outra pinça, como se fosse isso daqui que eu tô na mão, até onde tá o foco e vai cauterizar, queimar essas lesões e fazer um corte e tirar. Uma a uma? Uma a uma. E quando está, por exemplo, como você falou, na bexiga, no intestino? Aí é que começa a ficar mais complicada a situação e por isso que a cirurgia tem que ser feita por uma equipe muito especializada. A cirurgia de endometriose envolve vários profissionais. Muitas vezes o ginecologista, mas um cirurgião geral. Tá. Às vezes urologista, porque precisa mexer na bexiga, muitas vezes ressecar, tirar um pedaço do intestino. Tá. Então, por isso que é uma cirurgia delicada e precisa de uma equipe muito boa amparando essa paciente. Perfeito. Vamos colocar a dúvida, então, do pessoal de casa. Vamos ver quem escreveu pra gente. Simoni, um beijo pra você. Existe prevenção? Alguma maneira de diminuir os riscos, então, de ter a endometriose? Beijos, adoro o programa. Vou dar um recado e já volto. Ótimo. Grande pergunta, hein? Pois é, quando a gente pode fazer um pouquinho, né? Sim. Fazer a nossa parte, sempre ajuda. Vamos ver se dá certo. Tá bom. Volto já pra gente. Que ela pergunta se há, então, uma prevenção para endometriose. E aí, doutora Érica? Infelizmente, não. Nada? Não tem, sabe por quê? Porque é uma alteração genética. Então, a pessoa já vai ter uma predisposição a que essas células, ao invés de descer junto com a menstruação, possam migrar para outros locais. É fisiológico? Exato. O que pode fazer é prevenir a doença de progredir. Então, parar Certo. desde o estágio inicial. Isso sim. Então, atividade física é super importante para controle da dor. Então, quem tem endometriose tem que fazer atividade física 3 vezes por semana, no mínimo. Tá bom. Existem métodos anticoncepcionais para suspender a menstruação. Isso é legal? Nesse caso, sim. Tá. Inclusive, para meninas que nunca engravidaram, por exemplo, existe até DIU hormonal, que nesse caso faria efeito para suspender a menstruação, para que evite o estrógeno de ficar agindo todo mês. Tá. Então, é uma forma de prevenção das doenças evoluírem. Vamos colocar uma imagem aqui, que é uma imagem real da endometriose. E eu vou fechar, claro, com essa pergunta que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas mulheres. Olha que interessante, gente. Então, esses são os pontinhos que você são falou. as células acastanhadas que eu Olha. falei, que vai formando essas aderências. Isso aqui é no útero? Isso aqui é no peritônio. Tá. Onde é o Que peito? é uma camada que reveste a tá. parede abdominal. Então, pra gente fechar, a relação da gravidez, as meninas que não estão conseguindo engravidar, com endometriose, doutora Érica. O que fazer, qual cuidado, qual tratamento e nesse momento ter calma, porque é possível engravidar tendo endometriose, Bom, não é? eu vou dar um depoimento meu. Eu tive endometriose. Jura? Fui operada 2 vezes. 2 vezes. Tirei o meu DIU que eu usava, hormonal, e engravidei no primeiro mês. Olha. Então, é possível sim. Eu já tinha ido em médicos que falavam pra mim que eu não ia conseguir engravidar e eu consegui engravidar espontaneamente, naturalmente. Que legal. Então, não percam a esperança, é possível. Procure uma equipe que possa fazer o seu tratamento da maneira adequada, porque com o tratamento adequado existe maneira sim de você conseguir chegar ao que você quer, que é ter um filho. E caso a pessoa faça a cirurgia, como você citou, já teve 2 vezes, pode voltar então? Se você voltar a menstruar, ela pode voltar a progredir. Então tem que sempre ter um controle, em alguns casos, por isso que é importante a suspensão da menstruação. E no final, o tratamento, a cirurgia, digamos que é o recurso que a gente tem mais seguro e com resultado mais satisfatório para a mulher que quer engravidar? Dependendo do caso, porque para a mulher que quer engravidar, como pode alterar as tubas e dar muita aderência, às vezes só vai conseguir engravidar se fizer cirurgia, porque tem que tirar essas aderências e desobstruir a tuba. Por isso que às vezes não engravida e por isso que em alguns casos é indicado fazer uma fertilização, por exemplo. Entendi. Porque já está tudo aderido e não consegue ter a passagem do espermatozoide. Entendi. Então, nesse caso, não só que o bebê não vai conseguir grudar
no útero, mas também o espermatozoide nem não consegue passa chegar, exatamente, porque tem uma alteração toda da anatomia do aparelho reprodutor. Olha, isso aqui é tudo aderência? É tudo aderência. Interessantíssimo, mas muito bom saber que tem tratamento. Ótimo, que né? é possível. A doutora Érica, então, deu hoje um depoimento que teve, gente. Olha que legal poder ouvir isso de uma médica que foi paciente e que hoje teve bebê. O bebê tá bem? Tá ótimo, beijo lindona. Pra Diolinho e pro querido doutor Domingos Mantelli. Tirem todas as dúvidas. A gente quis abordar o assunto e colocar aqui com começo, meio e fim, ilustrações reais, exatamente pra gente entender o que acontece com o nosso organismo. Sim. É tão difícil entender e imaginar aquilo que a gente não enxerga. Exatamente. Né, doutora? É verdade. Então, quem já foi diagnosticado com endometriose, viu? É assim, essa é a relação, essa é a figura, é aquilo que está aparecendo. Procure médicos especializados, faça o tratamento que vai dar tudo certo. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Tem um convite para você. Jura? Eu quero saber tudo. Dia 8 de agosto, curso Bebê Genial, curso meu e do Domingos. Estão falando sobre a gravidez do ponto de vista emocional, como que a emoção pode influenciar na formação do bebê. Que demais. Então é algo inédito. Então, dia 8 de agosto, tem o site www.bebegenial.com.br. Você e o maridão estão convidadíssimos para participar. Que coisa boa, olha, informações precisas, reais, importantíssimas. Isso. A emoção pode mudar tudo. Com certeza. Seu e hoje vamos fazer Periscope ao vivo, 22 horas, eu e o Dr. Domingos. Vamos falar sobre parto normal e cesariana. Ih, esse assunto Perguntem tudo. Bom. Periscope ao vivo, então, com a doutora Érica e Dr. Domingos. E todas as informações lá no Insta, @ericamantelli. Isso. Tudo junto, ou no site ericamantelli.com.br. Lembrando que Mantelli é com 2 L's. Exato. E no final, e isso é muito legal, ter o espaço sempre aberto para passar informação. Com né, certeza. O Periscope é Mantelli, gente. Só Espero Mantelli. Que ficou do casal. O Periscope encontra vocês dois. Obrigada mais uma vez. Obrigada, foi um Parabéns. prazer. Adoro, tava com muita saudade. Vamos combinar a nossa saída. Vamos sim. E eu só posso agradecer seu carinho, agradecer sua audiência. A gente volta amanhã, 12:30, com muito mais Você Bonita. Aliás, amanhã o programa tá sensacional. Não perca, tô te esperando ao vivão, 12:30. Beijo pra vocês e encontrem nossos convidados no Periscope agora. Aí. Até amanhã, gente. Fico com mulheres.